Tudo bom, galera? Hoje nós vamos ver o que? A segunda fase do modernismo, só que eu separei entre prosa e poesia, tá? Então nós vamos ver a parte de prosa hoje, para não ficar muito extenso e cansativo para vocês. Vamos lá então. A prosa na segunda fase do modernismo. Estamos entrando aqui no modernismo do Brasil, segunda fase. Então vamos ver aí os seus principais contextos históricos, características, principais autores e obras, tá? Ah, aqui no Brasil, então nós vamos ter o quê? Um contexto histórico. O modernismo brasileiro se estendeu de 1930 a 1945 como marco inicial dessa fase, ok? Nós já vemos a primeira fase, nós vamos ver depois a terceira fase. Essa aqui ela vai ocorrer de 1930 a 1945. Carlos Drummond de Andrade publicou algumas poesias e ele é tido como marco final dessa, dessa fase aqui. O engenheiro de Haroldo do Campos, o mundo ainda sofria com a depressão econômica causada pela queda da Bolsa de Nova York em 29, então ele vem trazendo essas características novas para a nossa literatura. Durante esse colapso no sistema financeiro mundial, paralisações de fábricas, falências bancárias, desemprego em massa, fome e miséria eram constantes. No Brasil, a República do Café com Leite, ou República Velha, estava em crise. Então ocorreu a Revolução de 1930 no Brasil, que levou Getúlio Vargas ao governo provisório. Durante a década de 30, houve uma significativa interrupção de novos e brilhantes romancistas. Surgiram importantes editoras, como a de José Olímpio, tá? De 1902 a 1990, que publicou os romancistas inovadores do Nordeste. A população brasileira chegou a 41,1 milhões de habitantes em 1940, dos quais 56,2 eram analfabetos. Olha só a diferença para a atualidade. Os modernistas da primeira fase, como Mário de Andrade e Oswald de Andrade, continuavam ativos e conviviam na imprensa com os autores da nova geração, como Raquel de Queiroz. Vargas iniciou a ditadura militar no Brasil em 37 e durou até 29 de outubro de 45, quando, debaixo de pressões, Getúlio renunciou ao cargo. Algumas outras características. O modernismo ele foi caracterizado no campo da poesia pelo amadurecimento e pela ampliação das conquistas dos primeiros modernistas. Nos anos de 1930 a 1945, a poesia modernista se consolida e alarga seus horizontes temáticos. Houve ainda a retomada de elementos simbolistas, principalmente pelo grupo de poetas que se agrupou em torno da revista carioca Festa. O alargamento do campo temático ocorreu pela abrangência de novos enfoques, como se verá a seguir. O que foi os novos enfoques? O amadurecimento e solidificação da poesia modernista, mistura do verso livre com formas tradicionais de compor poemas, a mistura da temática cotidiana com a temática histórico-social, a revalorização da poesia simbolista. Os modernistas, eles afirmam a libertação em setores como o vocabulário, a sintaxe, a escolha dos termos, a própria maneira de ver o mundo, pregaram a rejeição dos padrões portugueses, a valorização diferente do léxico, por meio de pronomes de terceira pessoa, de certos advérbios, conectivos, numerais ou por meio de substantivos. Desejo de ser atuais, exprimir a vida diária, dar estado de literatura aos fatos da civilização moderna, retratava coisas cotidianas, descrevendo com palavras de todo o dia, estilo retórico e sonoro. Principais autores de prosa. A nossa prosa de ficção, com renovada força criadora, nos punha em contato com um Brasil pouco conhecido, herdeiros dos direitos modernistas de 22. Os modernistas da segunda geração também se voltam para a realidade brasileira, mas agora com a intenção de denúncia social e engajamento político. Os autores desses romances de 30 são Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Jorge Amado e Érico Veríssimo. Vamos ver primeiro Érico Veríssimo.
Ele nasceu em 17 de dezembro de 1905 e faleceu em 28 de novembro de 75. Ele é pai de Luiz Fernando Veríssimo, um renomado escritor gaúcho. Foi um escritor da fase modernista, onde a literatura traz as reflexões dos problemas sociais. Sua obra pode ser caracterizada em três fases. Tá? O romance histórico, que ele vai abranger os 200 anos de histórias do Rio Grande do Sul, tendo a sua principal obra O Tempo e o Vento. Então ele é um romance histórico, O Tempo e o Vento. A trilogia de Érico procura abranger 200 anos de história do Rio Grande do Sul, de 1745 a 1945. O primeiro volume, O Continente, narra a conquista de São Pedro pelos primeiros colonos e é considerado o ponto mais alto de sua obra. Dentro do romance político, esse escrito durante a ditadura militar, o regime militar, a sua principal obra foi Incidente em Antares, que denuncia os males do autoritarismo e as violações dos direitos humanos. O romance urbano dele caracteriza-se pela linguagem acessível, usa a técnica da contraponta, principais obras, Caminhos Cruzados. As obras dessa fase registram a vida da pequena burguesia porto-alegrense, tá? Com uma visão otimista, às vezes lírica, às vezes crítica, e com uma linguagem tradicional, sem maiores inovações estilísticas. Desta fase destaca-se Caminhos Cruzados, considerando um marco na evolução do romance brasileiro. Nele, Érico Veríssimo usa a técnica do contraponto, que consiste em mesclar pontos de vista diferentes do escritor e das personagens, com a representação fragmentária das situações vividas pelos personagens, sem que haja no texto um centro catalisador. As principais obras: Clarissa, Música ao Longe, Olhai os Lírios do Campo, O Tempo e o Vento, Incidente em Antares. Além dessas obras, Érico Veríssimo publicou contos, tá? E livros de literatura infantil, como Fantoche, ensaios e críticas de literatura. Aqui nós temos algumas capas das suas obras. Um pequeno trechinho aqui do Tempo e o Vento. Ela é uma série literária do escritor, onde ele narra a formação do estado do Rio Grande do Sul através das famílias, tá? Terra, Cambará, Carré e Amaral. Ele dividiu a obra em capítulos: O Continente, volume 1 e 2, O Retrato, volume 1 e 2, e O Arquipélago, volume 1, 2 e 3. Os 7 capítulos de O Continente podem ser lidos de diversas formas, tá? Símbolos da literatura regionalista gaúcha, obras que alinham a descrição denunciante do realismo às investigações psicológicas das personagens e liberdades linguísticas do narrador, frutos do modernismo. Os 2 volumes de O Continente são os mais lidos e conhecidos da trilogia. Parte de seu conteúdo teve adaptações para o cinema e a televisão. Em 1985, a TV Globo adaptou O Continente para a tela, cuja produção recebeu o título da trilogia, O Tempo e o Vento. O sucesso do personagem Capitão Rodrigo levou a editora Globo a publicar em separado o capítulo da obra a ele dedicado, Um Certo Capitão Rodrigo. Graciliano Ramos. Graciliano Ramos é o principal dos romancistas da geração de 30, considerado o maior representante da geração neorrealista nordestina. Sua obra é considerada como clássica pela qualidade literária. Os seus romances, eles tratam tanto do social, a miséria, a fome, a seca, o latifúndio, como do psicológico, a opressão, o medo, a angústia. É uma linguagem condensada, sem retórica. Romance crítico, de tensão entre a personagem e o meio. A natureza. Seus romances tratam tanto do social, a miséria, a fome, a seca, o latifúndio, como do psicológico, a opressão, o medo, a angústia. Uma linguagem condensada, sem retórica, um romance crítico de tensão entre a personagem e o meio, a natureza e sociedade, um romance de esquerda. O Graciliano Ramos, ele é acusado de ter participado da ANL, Aliança Nacional Libertadora. Passou por várias prisões, foi levado para a Ilha Grande, no estado do Rio de Janeiro, onde permaneceu 10 meses encarcerado. Dessa experiência nasceria Memórias do Cárceres.
obra que ultrapassa os limites do pessoal para se tornar um importante depoimento da realidade brasileira da época, e é uma denúncia do atraso cultural e do autoritarismo da era de Vargas. Então, as obras dele, Caetés, São Bernardo, Angústia, Vidas Secas, além de romancista, ele também escreveu ainda contos, crônicas e impressões de viagens. Então, aqui estão algumas suas obras: São Bernardo, Angústia, Vidas Secas, Caetés. Vidas Secas é uma das suas principais obras. É uma história de uma família de retirante que vive em pleno agreste os sofrimentos da estiagem. O universo pobre de um homem, né, Fabiano, uma mulher, sim, a Vitória, e os filhos e uma cachorra, a Baleia. Fabiano, sim, a Vitória e os filhos são exemplos de seres convertidos em criaturas, animalizados, brutalizados, por causa da precariedade de suas condições de vida, enquanto abandonam a terra onde nasceram e procuravam, na cidade, uma forma de sobreviver. A perda de humanidade por parte dos personagens, seus pés duros, quebravam espinhos e não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se o cavalo, animalizando Fabiano. O discurso indireto livre, um dos mais importantes recursos narrativos de Graciliano Ramos, cuja retórica é de muitos verbalismos, parece se alojar no interior das personagens, fundindo o homem em paisagem, ação e processos mentais. Ao longo deste romance, é muito comum as vozes do narrador e das personagens se confundirem. O livro apresenta 13 capítulos, dentre os quais alguns podem até ser lidos em outras ordens. Romance desmontável. Somente o primeiro capítulo, Mudança, e o último, Fuga, devem ser lidos nessa ordem. Implícita ou explícita, a crítica social a toda a pobreza no sertão nordestino, que acaba por prejudicar todo o país, impedindo maiores desenvolvimentos. Há tentativa, portanto, de se mostrar a desarticulação dessa região com o resto do país. Um Brasil pobre dentro de todo o Brasil. O próprio título da obra nos dá a mensagem de Vidas. Se opõe às secas, pois a primeira tem sentido de abundância, enquanto a segunda de vazio, de falta, configurando um paradoxo. Personagens são focalizados um por vez, o que mostra que cada um tem a sua vida particular, acentuando-se a solidão em que vivem. Jorge Amado. Nasceu na Bahia, ficou conhecido com o romance O País do Carnaval, publicou a biografia de Prestes. Seus livros estão traduzidos para mais de 30 línguas. As obras eram regionalistas e de denúncia social. Passou por várias fases e voltou-se para as crônicas. Então, aos 19 anos, Jorge Amado tornou-se um dos principais representantes do romance nordestino e o autor brasileiro com maior número de livros vendidos no país e no exterior. Suas obras foram publicadas em 62 países e traduzidas para 48 idiomas e dialetos. No exterior, escreveu O Subterrâneo da Liberdade, romance em 3 volumes, o qual dissecava o Estado Novo e denunciava a perseguição política, a tortura, as prisões. Em 52, seus livros foram proibidos nos Estados Unidos. Seus romances percorreram 2 faces delimitadas por Gabriela Cravo e Canela, publicado em 1958. As suas principais obras: O País do Carnaval, Cacau, Suor, Jubiabá, Mar Morto, Capitães da Areia, A Estrada do Mar, ABC de Castro, O Cavaleiro da Esperança, Terras do Sem Fim, São Jorge do Ilhéus, Bahia de Todos os Santos. Então, aqui estão suas obras. Nós vamos comentar um pouquinho de Gabriela Cravo e Canela. Gabriela Cravo e Canela ele é dividido em 2 partes, em que são em si divididas em outras 2. A história começa em 1925, na cidade de Ilhéus. A primeira parte é um brasileiro das Arábias e sua primeira visão de O Langor de Ofenísia. No final da primeira parte aparece Gabriela, uma retirante que planeja estabelecer-se em Ilhéus, como cozinheira ou doméstica. Apesar dos pedidos do amante que planeja ganhar dinheiro plantando cacau, a segunda parte chama-se propriamente Gabriela Cravo e Canela. E sua primeira parte, o capítulo 3º, chama-se O Segredo de Malvina. Terceiro capítulo, passa-se o caso Malvina, Josué, Glória e Rômulo.
as complicações políticas e o ciúme de Nassib. O capítulo acaba durante a festa de casamento de Nassib e Gabriela, civil, já que Nassib é muçulmano, não praticante. Quando chegam as dragas no porto de Ilhéus, a quarta e última parte chama-se O Luar de Gabriela. Nesta, resolvem-se todos os casos. Cheio de uma crítica à sociedade ilhense, a própria linguagem do autor muda quando foca-se a atenção em Gabriela. Torna-se mais cantada, mais típica da região, como é a fala de todos, deixando a leitura cada vez mais saborosa. Terras do Sem Fim. Esse romance aborda a paixão da fixação e expansão das fazendas de cacau em São Jorge dos Ilhéus. Com a cobiça e o desejo de enriquecimento, surgem as lutas entre dois fazendeiros, o coronel Horácio da Silveira e Juca Badaró, da família dos Badarós, a mais rica da região. Ambas disputam as terras incultas de modo violento, principalmente Horácio, para quem as armas eram as únicas leis. Ao lado da linha principal do enredo, o drama de Esther, esposa de Horácio, educada em outros meios e com outros sonhos, e que não se acostuma com a vida fechada e cercada de perigos que leva na fazenda, sempre sobressaltada pelos ruídos da mata e pelos crimes. Quando conhece Virgílio, o novo advogado, que passa a frequentar sua casa, vê nele a figura de seus sonhos de adolescente, perdidos com o casamento com Horácio. Acaba por tornar-se sua amante. A estrutura do livro mantém-se um suspense na sequência dos fatos que envolvem as lutas entre fazendeiros e capangas, e o drama íntimo de Esther. No final, ela morre de tifo, enquanto Virgílio mais tarde é assassinado por Horácio, que ficará sabendo de tudo. Com a posse do Sequeiro Grande, Horácio torna-se o principal chefe de São Jorge do Ilhéus. Capitães da Areia, outra grande obra de Jorge Amado. Nessa história, Jorge Amado narra a vida de um grupo de meninos pobres que moram num trapiche abandonado em Salvador. Os Capitães da Areia têm entre 9 e 16 anos e vivem de golpes e pequenos furtos, aterrorizando a capital baiana. Do valente líder Pedro Bala, com seu rosto atravessado por uma cicatriz de navalha, ao Carola Pirulito, que reza todas as noites para purgar seus pecados. Do sensato professor, o único inteiramente letrado do grupo, ao sedutor Gato, aprendiz de cafetão. Cada um desses meninos tem a sua personalidade própria, sua concepção de mundo, seus sonhos modestos. Os meninos crescem e encontram caminhos variados. Marinheiro, artista, frade, gigolô, cangaceiro. O líder Pedro Bala decide lutar e assumir a tarefa de mudar o destino dos mais pobres. Influenciada pela militância comunista do autor na época em que foi escrita, a narrativa de Capitães da Areia transcende a orientação política mais imediata, divididas entre a inocência da infância e a crueza do universo adulto. As crianças têm de lidar com um cotidiano ao mesmo tempo livre e vulnerável, revelando um desamparo e uma fragilidade que, em muitos aspectos, permanecem atuais. A má fama do grupo, no entanto, se espalha pela cidade. Contra ele se levantam os jornais, a polícia, o juizado de menores e as famílias distintas. Mas há também quem os ajude: o padre José Pedro, a mãe de santo Dona Aninha, o estivador João de Adão e o capoeirista querido de Deus. Nosso próximo autor é José Linhos do Rego. Ele é romancista brasileiro, nascido no Engenho Corredor, no município de Pilar, na Paraíba, em 3 de julho de 1901. Traçou um panorama da terra e da sociedade do Nordeste. Durante o ciclo da cana-de-açúcar, iniciou sua primeira fase de romancista. Um dos mais notáveis escritores brasileiros de família ligada à economia açucareira. Fez parte do movimento literário modernismo, segunda geração, com ciclos em torno do engenho. Romancista brasileiro, nesse terceiro ciclo, as suas obras foram independentes. Apresentaram temas diferentes e diversificados, como lutas proletariadas, lirismo erótico e memorialismo. Obras: O Moleque Ricardo, Pureza, Água Mãe, Riacho Doce, Eurídice,
e Meus Verdes Anos. Então, aqui eu tenho algumas anotações sobre as obras. Uma das suas principais obras que não foi citada ali é Fogo Morto, tá? Que é o seu melhor romance. O Menino do Engenho também é muito bom, tá? E as outras obras dele. Aqui estão as capas delas, de José Lins do Rego. Resumo do Menino do Engenho. Coitado do Santa Fé, já o conheci de Fogo Morto. E nada mais triste do engenho de Fogo Morto. Uma desolação de fim de vida. Ruína, que dá à paisagem rural uma melancolia de cemitério abandonado. Na bagaceira, crescendo o mato pasto de cobrir gente. Melão entrando pelas fornalhas, os moradores fugindo para outros engenhos. Tudo deixado para um canto, e até os bois de carros vendidos para dar de comer aos seus donos. Ao lado da prosperidade e da riqueza do meu avô, eu vira ruir, até no prestígio de sua autoridade, aquele simpático velhinho, que era o coronel Lula de Holanda, com seu Santa Fé caindo aos pedaços, todos barbados como aqueles velhos dos álbuns de retratos antigos. Sempre que saíam de casa era de cabriolé e de casimira preta. A sua vida parecia um mistério. Não plantava um pé de cana e não pedia um tostão emprestado a ninguém. Raquel de Queiroz. Ela nasceu em Fortaleza. Em 17 de novembro de 1910, foi professora, jornalista, romancista, cronista e teatróloga. Foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, descendente pelo lado materno de José de Alencar. Em 1993, foi a primeira mulher a receber o Prêmio Camões. Em 1927, lançou seu primeiro romance, Histórias de um Nome. Em 1930, aos 20 anos, ficou nacionalmente conhecida ao publicar a sua obra O 15. Os romances dela, O 15, João Miguel. Os romances de Raquel de Queiroz, O 15, João Miguel, Caminho de Pedras, As Três Marias, Dora, Doralina, O Galo de Ouro, Folhetim da Revista O Cruzeiro, Obra Reunida, Memorial de Maria Moura. Na literatura infanto-juvenil, O Menino Mágico, Cafuté e Pena de Prata, Andira, Cenas Brasileiras para Gostar de Ler 17. E no teatro, Lampião, A Beata Maria do Egito, Teatro, O Padrezinho Santo, que é inédita, e A Sereia Voadora. Então, na crônica, ela tem também várias obras, e na antologias também, vários romances. Aqui estão as capas, principais capas, suas obras infantis também. O 15, que é a sua principal obra. Ele foi publicado em 1930. Esse romance de Raquel de Queiroz renovou a fixação regionalista. A obra apresenta a seca do Nordeste e a fome como consequência. O título evoca a terrível seca no Ceará de 1915. A obra compõe-se de 26 capítulos, sem títulos enumerados. É um romance regionalista de temática social. A linguagem é natural, direta, coloquial, simples e sóbria. O 15 é narrado em terceira pessoa. Ele é composto pelos seus personagens, Conceição, Vicente, Chico, Bento, e ali vai todos os seus personagens presentes nessa obra. No romance, o 15 projetou nacionalmente o nome de Raquel de Queiroz, retomando o tema da seca, e que já fora tratado em outros romances. Raquel deu-lhe maior dimensão social, sem deixar de lado a análise psicológica de algumas personagens. A marcha penosa e trágica da família de Chico Bento, que representa o retirante, constitui o núcleo dramático da obra. A par disso, desenvolve o drama da impossibilidade de comunicação afetiva entre Vicente e Conceição. Ele é um dono de fazenda sensível à miséria que o rodeia, mas impotente para eliminá-la. Ela é uma moça da cidade atraída pela figura livre e franca de Vicente, mas que não consegue penetrar em seu mundo rude, quase selvagem. Vimos aí a prosa modernista, ok? Vamos ver agora, nas próximas aulas, o que? A segunda fase modernista, com a poesia, e a terceira fase, o caso do nosso modernismo, ok? Vamos lá então. Um beijo do gordo para você, se inscreva no canal aí e dê o seu like, ok?